Bem-vindo à sua aula de morfologia. Bem, o que é morfologia? Morfologia é o estudo das classes de palavras. Eu me lembro de que quando eu comecei a estudar isso, eu pensava, eu tinha a noção, para mim, estudar a classe de uma palavra seria algo mais estático. Então, assim, primeiro nós aprendemos os substantivos, depois os adjetivos, depois os advérbios. Eu me lembro de que na época em que eu aprendi isso na escola, inclusive, nós ficávamos decorando listas de substantivos, adjetivos e advérbios. Eu posso me lembrar de vezes em que eu andava pela casa decorando lista de adjetivos, lista de advérbios. E às vezes quando um aluno me pede uma lista, e acontece muito, sabe? O aluno fala assim, não tem uma lista, não? Eu até brinco e falo assim, olha, quando você tem? Eu brinco, porque quem tem acima de 30 anos, certamente sente falta de lista, porque aprendeu desse jeito. Mas, ainda bem, o ensino evoluiu bastante. Uma pena que alguns professores ainda teimam em fazer com que os alunos memorizem listas inúteis. Mas, no geral, isso mudou muito. O que se vê hoje é um português muito mais lógico e muito mais dependente do contexto. Não dá para você ficar dizendo assim, olha, essa palavra vai ser sempre advérbio. Acabou essa história de lista, porque a classificação de uma palavra, hoje se sabe, depende da frase em que ela se encontra. O mesmo vocábulo, ele pode ter várias classes. Um não, não é um advérbio de negação. Pode ser um advérbio de negação. Se eu digo assim, não vou sair, é advérbio de negação. Mas, se eu disser assim, olha, o não que ele me deu foi traumatizante. Esse não agora virou o quê? O não. Virou substantivo. Então, tudo depende. E é isso que você vai ver nas provas da sua banca. E é esse o português de hoje. E que é muito diferente daquelas listas que decoramos. Então, tudo depende. Como se preparar para esse tipo de questão? Como não ser pego em pegadinhas assim, né? Porque você olha para esse assunto e você fala assim, é inofensivo. Ah, Adriana, isso é elementar. Substantivo, adjetivo, advérbio? Pô, nem me vem, Adriana. Claro que eu sei isso. O problema é, quando eles vêm misturados, como não se confundir, não é? Então, como se preparar para esse modelo de questão? O grande desafio, portanto, é não decorar. Então, assim, como é que a gente se prepara para esse modelo de prova? Não decore. Não decore listas de adjetivos, advérbios, isso não existe mais. O mais importante é, como é que você vai estudar isso comigo? Diante de cada conceito, você precisa memorizar pontos importantes. Não me venha também dizer, Adriana, não gosto de decorar não, eu sou seu aluno, eu gosto de um português lógico. Eu também, você sabe que o meu português é lógico, é para sempre, você aprende para sempre. Mas alguns conceitos você tem que memorizar. Isso é uma língua, né? Você está aprendendo uma língua, como se você, né, estivesse, imagine se um estrangeiro aprendendo uma nova língua, não tem que memorizar coisas? No português é a mesma história. Conceitos têm que ser memorizados. Então, qual é o seu compromisso comigo após essa aula? De classes gramaticais, de classes de palavras. Ter memorizado os conceitos dessas classes que nas provas podem vir misturadas. Então, assim, eu tenho que saber o que é um substantivo, eu tenho que saber o que é um adjetivo, eu tenho que saber tudo que é importante sobre um advérbio, porque quando eu estiver diante de uma questão, a banca não vai me pegar, os conceitos estarão sólidos. Então, alguns conceitos você vai memorizar. Depois, nós vamos fazer alguns exercícios para você ver a aplicabilidade e aí, então, nós vamos para as provas da sua banca, tá bom? Entendeu? Então, assim, conceitos básicos, depois umas frases, uns exercícios para fixar, e aí sim, depois você treina comigo nas provas da sua banca, mas aí você já vai ter a base. Que base é essa que você está adquirindo aqui? Classes de palavras. Quais são as classes principais, Adriana, que uma pessoa aprende quando estuda o português? Substantivo, adjetivo e advérbio. Seja bem-vindo à aula de morfologia. Tá animado? Tô animadíssima. Vamos lá. Classes de palavras. Nós vamos começar. O primeiro conceito importante é o conceito de substantivo. Substantivo é o nome, né? Então, olha só. Substantivo nomeia. É o nome.
com que designamos, em geral, pessoas, animais e coisas, flexionando-se em gênero e número. Bem, sabe o que eu quero? Eu quero que você topicalize aqui, ao lado de substantivo, tudo que você tem que saber sobre ele, tá? Então, substantivo, primeiro, é nome, nomeia. Substantivo é classe variável. E terceira informação importante, substantivo, essa aí eu ainda não coloquei, vou colocar agora, tá? Anote aí, não está aqui no conceito, mas eu quero que você anote. Sempre pode vir antecedido de artigo. Então, são três coisas que você tem que saber de substantivo. Nomeia, é variável e sempre pode vir antecedido de artigo. Esse sempre pode vir antecedido de artigo, eu gosto de falar porque isso aqui salva quando você está fazendo a questão, isso pode te salvar. Adriana, como assim me salvar? Olha só. Digamos que a banca deu uma frase a você e pergunte a classe gramatical da palavra competência. É uma frase com a palavra competência e a banca queira saber a classe. Anote aí. A frase é: ele tem competência para o cargo. Aí, na pressão, a banca pergunte a classe gramatical da palavra competência. Por que esses conceitos são importantes? Porque você tem que sabê-los. Porque são esses conceitos, esses três pontos importantes de substantivo que você vai memorizar, eles vão ajudar você a resolver a questão com agilidade. Então você olha para a palavra, peraí, competência é nome, nomeia. Competência varia. Competência, competências, substantivo é classe variável. Agora, substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Isso para mim salva. Porque na hora, o que você faz? Você coloca um artigo antes. Você coloca um artigo antes da palavra só para ter certeza de que é um substantivo. Faça isso comigo. Veja, a competência. Eu não posso colocar um artigo antes, a competência? Posso. Se eu posso colocar um artigo, isso ratifica que ele é um substantivo. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. Ele não vem sempre com artigo antes, mas ele pode vir. Nesse caso, o substantivo não tinha vindo antecedido de um artigo, mas eu fui lá e coloquei para ter a certeza de que era um substantivo, entendeu? Aí, olha, o artigo, ele tem um poder de substantivar palavras. Isso é um mantra que eu também quero que você repita comigo. Vá. O artigo tem o poder de substantivar palavras. Então, vê, a palavra não. Eu comecei a aula falando que tudo depende, que não dá pra gente decorar a lista de substantivos, adjetivos e advérbios. Então, por exemplo, a palavra não, nesta frase, foi substantivada. O artigo tem esse poder. Ele pode transformar palavras que não são substantivos em substantivos. Olha, ele recebeu um não. Esse um é artigo. E olha o que ele fez. Ele substantivou esse vocábulo. Não, então, passou a ser um substantivo. Não é só o artigo, sabe? Não é só o artigo que tem esse poder, não. Um pronome, ele também substantiva vocábulos. Por exemplo, se eu dissesse este não que você está me dando, eu não vou esquecer. Ao dizer este não que você está me dando, este é um pronome, não é? E ele substantivou o vocábulo não. Então, o que é substantivar? Substantivar é transformar uma palavra em substantivo. Tá bom? Pronto. Então, você já sabe 3 pontos importantes, 3 coisas que você tem que saber sobre o substantivo. Eu quero você assim. A cada conceito, você vai memorizar. Olha, eu tenho que saber 3 coisas do substantivo. Eu tenho que saber 3 coisas do adjetivo. Eu tenho que saber 4 coisas do advérbio. Enfim, daí por diante. Tá bom? Vamos à próxima classe gramatical, que é o adjetivo. Vamos lá. Adjetivo, primeiro vamos ver o conceito, o que é adjetivo, né? Adjetivo é a expressão modificadora do substantivo.
Isso quer dizer que o adjetivo ele sempre se refere a um substantivo. E ele denota qualidade, condição, estado de um ser. Bem, vamos ver isso aqui na prática, nos exemplos. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida. Honesta, boa e comovida são adjetivos que estão se referindo ao substantivo gente. Olha, gente é um substantivo. Posso até colocar um artigo antes. Olha o pronome antes dele. Poderia ter vindo um artigo, a gente. Então, isso ratifica que gente é um substantivo. E honesta, boa e comovida são adjetivos que se referem a ele. Eu posso ter vários adjetivos referindo-se ao mesmo substantivo, tá? Homem bom, bom é adjetivo de homem. Homem mortal, mortal é adjetivo de homem. O adjetivo ele pode vir antes do substantivo. Não existe uma ordem determinada, né? Então, em homem mortal, o adjetivo veio depois. Em pobre homem, o adjetivo veio antes. Homem pobre, agora mudou de posição. E quando ele muda de posição, ele pode ter um novo sentido, concorda? Se eu digo pobre homem é coitado. É o que se chama de valor subjetivo. Quando eu digo homem pobre, é valor objetivo. E eu aproveito para estabelecer a diferença entre um e outro. Anote aí. Valor subjetivo é aquele valor que é opinativo, que varia, que depende de ponto de vista. Valor objetivo é aquele que indica um fato, que não depende de opinião. Então, nesses exemplos, olha que legal. Volte a eles. Quando você muda a posição do adjetivo, você tem um novo sentido. Quando ele vem antes, o valor dele é subjetivo. Pobre homem, coitado. Concorda que pobre homem é um valor mesmo opinativo, subjetivo? Porque quando você diz assim, pobre homem, isso depende de opinião para opinião. É um conceito que varia, né? Então, você pode achar que pobre homem é aquele que não tem a família. Uma outra pessoa pode achar que pobre homem é aquele que não tem emprego, né? Então, são conceitos que variam, valor subjetivo. Mas quando você diz homem pobre, aí o valor desse adjetivo é objetivo. Por quê? Porque homem pobre é aquele que não tem dinheiro, né? E isso não depende de opinião para opinião. Então, todo mundo pensa a mesma coisa, né? Você fala assim, homem pobre, ele é um homem pobre. Todo mundo entende a mesma coisa. Homem pobre é aquele que não tem recursos. Então, o valor é objetivo. E toda vez que você ouvir falar dessa palavra valor, isso é sentido, isso é semântica. Você vai ouvir muito isso ao longo do curso. Valor é semântica, é sentido. Então, o sentido, o valor é subjetivo ou objetivo. Você acabou de ver um exemplo em que a mudança de posição do adjetivo gera alteração semântica. Mas vai ser sempre assim? Não, depende. Esse outro exemplo. Um viajante brasileiro. Vamos a ele. Em um viajante brasileiro, vamos lá. Quando eu digo um viajante brasileiro, o que eu tenho aqui? Viajante é um substantivo e brasileiro é um adjetivo, não é? Agora, vamos mudar de posição. Então, veja o que eu fiz aqui no exemplo. Eu mudei de posição. Um brasileiro viajante. Vamos ver o que acarretou essa mudança de posição. Vamos mudar de posição. Um brasileiro viajante. Na mudança de posição, eu tenho agora novas classes gramaticais. Agora, brasileiro, que lá em cima era adjetivo, aqui passou a ser
substantivo. E viajante, que lá em cima era substantivo, passou a ser adjetivo. A mudança de posição dos termos gerou alteração morfológica. Você entende o que é alteração morfológica? A alteração morfológica é a alteração de classes gramaticais. Então, houve novas classes. E houve também alteração de sentido, sempre. Toda vez que há mudança de classes gramaticais, há mudança de sentido, tá bom? O sentido muda. Uma coisa é você dizer um viajante brasileiro. Quando você diz um viajante brasileiro, qual é o sentido? Você está falando de um viajante de nacionalidade brasileira. Não é um viajante europeu, não é um viajante chinês. Quando você fala um brasileiro viajante, o sentido é outro, muda o enfoque. Eu passo a falar de um brasileiro que viaja. Não é um brasileiro caseiro, um brasileiro feliz, mudei o sentido. Toda vez que há alteração morfológica, há alteração semântica, porque muda o enfoque. Você passa a ter uma nova realidade de sentido. Tá bom? Então, volte aos exemplos e veja como nesses exemplos eu estou fazendo um estrago. Olha só, vamos voltar aí aos exemplos. Então, estávamos falando dos conceitos de substantivo e adjetivo, não era? Aí você viu que a mudança de posição dos termos pode gerar alteração semântica, alteração de sentido. Então, no primeiro exemplo aí, pobre homem, homem pobre, de valor subjetivo eu passei a ter valor objetivo. Mas ali não houve alteração de classes não, só de sentido. Depois você viu um exemplo em que a mudança de posição dos termos gerou alteração de classes e aprendeu que toda vez que há alteração de classes, há alteração de sentido, o sentido muda. Agora vamos ver isso aqui, ó, grande homem e homem grande. Vamos brincar aqui com esses exemplos. Em grande homem e homem grande, primeiro vamos chamar o feito à ordem, né? Vamos ver o que é substantivo, o que é adjetivo. Homem é substantivo, grande é adjetivo. A mudança de posição desses termos gerou alteração de classes? Não. Quando eu mudo de posição, homem continua sendo substantivo e grande continua sendo adjetivo. Não gera alteração de classes. Gera alteração semântica? Sim, né? O sentido muda, concorda? Quando você diz grande homem, concorda comigo que o valor é subjetivo? Grande homem para mim pode não ser grande homem para você. Ele é um grande homem. Aí o outro pode dizer assim, eu não acho. Grande, quando vem antes do substantivo, tem um sentido opinativo, subjetivo. Quando ele vem depois, olhe como o sentido muda. Quando você diz homem grande, o adjetivo ele passa a ter valor objetivo. Homem grande é aquele de grande estatura, não é? E isso não se discute, não varia de opinião para opinião. É um valor que é objetivo. Homem grande, esse grande aí indica um fato. Então, neste exemplo, a mudança de posição dos termos não gerou alteração morfológica, apenas alteração semântica. Bem, e o que você aprendeu nesta aula? Anote aí, vamos listar. Primeiro, substantivo, quantas coisas você tem que saber do substantivo? 3. Substantivo, nomeia. Substantivo sempre pode vir antecedido de artigo. E substantivo é classe variável. Quantos pontos importantes você tem que saber sobre o adjetivo? Anote aí ao lado de adjetivo. De adjetivo você tem que saber duas coisas. Ele sempre se refere a substantivo e ele pode vir antes ou depois desse substantivo, tá? Isso você viu. Então, ele pode vir antes, pode vir depois e é classe variável.
Então, ele sempre se refere a substantivo antes ou depois dele. E a classe variável. Como assim variável? Ele concorda com o substantivo a que se refere. Aprendeu também os valores semânticos do adjetivo. Viu que ele pode ter valor subjetivo, que é aquele que indica opinião, ou valor objetivo, que é aquele que indica um fato. Viu que a mudança de posição dos termos substantivo e adjetivo pode gerar alteração semântica. O que é alteração semântica? É alteração de sentido. Pode gerar alteração morfológica. O que é alteração morfológica? Alteração morfológica é alteração de classes. Aprendeu também que toda vez que há alteração de classes, há uma mudança de sentido. Então, a alteração morfológica obrigatoriamente gera alteração semântica. Mas nem sempre, né, se pode dizer o contrário. Às vezes você tem a mudança de posição e só tem alteração semântica, não tem morfológica. Então, para fechar, entenda. Toda vez que há alteração morfológica, há alteração semântica, mas o contrário não se afirma. Eu posso ter alteração semântica e não ter alteração morfológica. Quer dizer, mudou de posição, continuou com as mesmas classes, mas teve mudança de sentido. Isso você viu nos exemplos. No próximo bloco, eu quero que você exercite um pouco isso. Estamos falando do substantivo e do adjetivo. Estamos falando também da mudança de posição dos termos nas estruturas formadas por substantivo e adjetivo. Quero que você exercite um pouco isso nas frases do bloco a seguir, que são frases retiradas de provas de concursos, tá? Então vamos em frente, que ainda tem muito curso para você aqui. Já volto então, desligue o vídeo, faça as frases a seguir e eu já volto com a correção. Até já!